Um jogo de empurra-empurra marca a possível instalação de uma CPMI para investigar o rombo nas aposentadorias e pensões de segurados do INSS. Os valores ultrapassam os 6 bilhões de reais. E de um lado, a oposição insiste na instalação. Do outro, até o próprio governo já vê como inevitável a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Hoje à tarde, o presidente Lula se reuniu com ministros e líderes para discutir o apoio do governo à comissão. Então, vamos voltar a Brasília e chamar a nossa colega Larissa Arantes, da Editoria de Política, para saber se a gente já tem algum resultado prático dessa reunião que o Lula vem reclamando muito, né? O presidente Lula vem reclamando muito que tudo que ele faz vaza. E sempre vaza a reunião com Xi Jinping, vazou a reunião com isso, com aquilo, tem sempre alguém ali para contar. Mas essa reunião de hoje à tarde, ela parece que foi a portas fechadas, né, Larissa? O pessoal não falou muito, não. Tava lá Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, estava também o Volney Queiroz, ministro da Previdência, a Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, o Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação, e o Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Né, essa reunião foi meio fechadinha ali, né, Larissa? Exatamente, André, exatamente. Uma reunião ali que acontece depois de dias muito tensos, né, para o governo em relação a toda essa questão da Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS, que pode sair do papel a qualquer momento. E você perguntava sobre resultados práticos, né? Eu acho que resultados práticos a gente vai observar, esse conjunto de resultados práticos a gente vai poder observar nos próximos dias, e digo isso por quê, né? Porque nessa reunião estava Sidônio Palmeira, o chefe da Secretaria de Comunicação. A gente lembra que Sidônio chegou ao governo justamente para tentar melhorar a imagem do governo, para tentar aprimorar as formas de comunicação do governo, principalmente ali com a população, aquela comunicação um pouco mais direta, né? Tentando alinhar ali o que os ministérios fazem, tentando criar realmente ali um alinhamento entre as formas de comunicação dos diversos ministérios, dos diversos setores, para que a mensagem chegue à população, ao cidadão, de forma objetiva, de forma clara, e ele estava presente nessa reunião de hoje. Então, portanto, o que a gente pode levantar de hipóteses, né? Porque, por enquanto, em relação a essa reunião, como você bem disse, nada vazou. Então, o que a gente pode levantar nesse momento são hipóteses. E com a presença do Sidônio ali, o que a gente pode pensar é como que o governo vai repercutir, como os representantes, os integrantes do governo federal vão externar certas opiniões, certas avaliações a respeito dessa possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito. E aí já pego que essa reunião foi cedo ali, né? Foi de manhã, e logo no meio da tarde ali, a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, se manifestou nas redes sociais e usou um argumento forte para dizer que não era o momento de uma CPMI do INSS. Ela dizendo que uma possível instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito poderia atrasar o ressarcimento de aposentados e também atrapalhar as negociações, as investigações. Então, imagina, né? Ela uniu nessa postagem, né, dois argumentos muito fortes. O primeiro, olha, se essa CPI, essa CPMI caminhar, nós podemos ali ver as investigações prejudicadas, porque a gente lembra, né? As apurações continuam, as investigações continuam e precisam, de fato, ser aprofundadas para a gente entender como que um esquema que vem ali desde 2019 só foi desarticulado agora, né? E como que ele foi crescendo nesses últimos anos. E ela também usa o argumento de que uma possível CPMI pode, inclusive, atrasar o ressarcimento de aposentados que foram prejudicados por essa fraude bilionária. Então fica aí o questionamento, né? Uma fala dessa, uma manifestação pública dessa, depois da reunião ali com o presidente Lula, com o Sidônio e outros ministros, já seria um resultado dessa reunião, né? Esse argumento, esse tom utilizado pela ministra? Não sei, mas é algo que a gente pode refletir também. E, claro, já na semana que vem,
quando a gente vai poder observar desdobramentos um pouco mais concretos a respeito dessa questão, seja em relação a um posicionamento da presidência do Senado, né, ali do Davi Alcolumbre a respeito disso, seja de uma pressão maior da oposição em relação a toda essa fraude, a toda essa questão do INSS. Então, conforme isso for crescendo ou conforme novos argumentos forem sendo apresentados pela oposição, o governo vai, então, respondendo. Mas aí é aquilo que a gente já falou outras vezes, né? O governo não pode continuar adotando uma postura só de resposta aos ataques, né? Eu acho que, e aí Sidônio entrou no governo com esse desafio de o governo se posicionar de forma mais ativa e não apenas respondendo pressões, questionamentos, ataques da oposição. Como isso vai se dar a partir de agora, acho que é um ponto interessante para a gente observar, André e Síria. Pois é, Larissa, a gente vai montando o quebra-cabeças, né? Afinal de contas, a Gleisi sai dessa reunião ali e fala, olha, pode ser que atrase pagamentos aí, caso essa CPMI saia realmente. Fonte lá de Brasília, daí de Brasília, uma pessoa que eu conheço conversou comigo e me disse que uma das estratégias é não falar nada contra a CPI. Não dizer somos contra, mas usar outro tipo de argumento para ser contra. Então, esse quebra-cabeça se encaixou direitinho aí. Um dos problemas muito grandes que o governo Lula vem enfrentando nos últimos meses, aliás, desde o começo, é da comunicação. Então, essas estratégias de comunicação ali, como é que nós vamos informar isso? Olha, primeiro vamos fazer o seguinte, não vamos falar nada contra a CPMI. O que a gente pode falar no lugar? CPMI pode trabalhar pagamento. Quer dizer, é sempre não é um quebra-cabeça necessariamente, mas é um tabuleiro de xadrez ali, né? Totalmente, totalmente. E assim, né, André, eu fico imaginando quando a gente pensa num jogo de xadrez mesmo, né, aquela coisa da estratégia milimetricamente pensada a todo momento, né? Então, se veio um argumento X, a gente rebate com o argumento Y e assim vai seguindo, né? Mas eu penso também que, inclusive, poucos minutos, na verdade a gente já estava no ar, quando a nossa repórter setorista de Congresso Nacional, Lara Alves, mandou aqui no nosso grupo de Brasília, mostrando que a oposição no Congresso já está numa ofensiva, digamos, mais forte nesse momento. Há pouco, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, né, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, postou um vídeo no X, em sua conta oficial no X, um vídeo destacando ali a ligação da atual gestão, do atual governo federal com a fraude, mostrando, inclusive, um gráfico, né, que destaca ali que a fraude começou em 2019, mas que teve um salto durante a gestão do governo Lula. Isso tudo no vídeo postado pelo Eduardo Bolsonaro. Isso são imagens, né? São gráficos ali utilizados pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Então, eu fico pensando o que vem por aí, né? Se a gente está numa sexta-feira à noite e já com um vídeo dessa magnitude, o que vem a partir da semana que vem em relação a essa ofensiva, digamos, mais midiática das redes sociais, que a gente comentava aqui ontem, que a direita domina muito bem. Então, qual que vai ser a ofensiva também, ou a resposta do governo, caso isso nas redes sociais continue ganhando uma proporção muito significativa, né, gente? Sim. E outra questão, um dos destaques também, Larissa, do noticiário político, né, um assunto que vem sendo bastante repercutido, é em relação à defesa, né, da deputada Carla Zambelli, que disse que pretende solicitar aí a prisão domiciliar dela por questões de saúde, né? Essa manobra, ela já era esperada, Larissa? Olha, isso inclusive foi uma entrevista que o advogado da Carla Zambelli deu para a Globo News mais cedo, né? Mas já era acho que a gente pode dizer que era uma estratégia esperada. Se a gente pega, por exemplo, a coletiva de ontem que a Zambelli deu em São Paulo, né? Ela dizendo que, enfim, estava ali reunindo atestados médicos que justificassem, né, para comprovar que ela sofre de uma doença muito específica, que agora eu até esqueci o nome, é um nome complicado,
e que, segundo ela mesma disse ali durante essa coletiva de ontem que ela não sobreviveria na cadeia em função dessa doença que ela tem e que isso tudo estaria comprovado em atestados, em laudos médicos. Então, essa era uma estratégia aguardada. Agora, cabe saber se, de fato, os atestados vão ser suficientes para comprovar realmente a gravidade e que ela não teria condição realmente de receber os atendimentos médicos necessários, todo o suporte de saúde necessário que justificassem a prisão domiciliar. E aí eu só quero fazer uma pequena lembrança em relação a esse tema de prisão domiciliar, que foi em relação ao ex-presidente Fernando Collor, né? Ele que teve a prisão decretada no mês passado, chegou aí ali para a cadeia em Maceió, mas aí a sua defesa entra com um pedido de prisão domiciliar que depois, de fato, ele conseguiu e acabou ganhando o direito de cumprir a sua pena em um apartamento gigantesco na orla ali da praia de Maceió. Mas, enfim, lembrando desse caso, por quê? Porque a defesa de Collor alegou que ele tinha uma série de doenças, tinha Parkinson, tinha apneia do sono, transtorno afetivo bipolar, e que, em função disso, ele teria que ir para casa, né, cumprir a pena em casa, para ele ter o atendimento de saúde necessário. Ok, esse era o argumento da defesa, mas aí no momento da audiência de custódia, quando Collor é questionado sobre isso, ele nega. Ele nega que tomasse remédios, ele nega que tivesse alguma daquelas doenças, né? Tanto é que a defesa acaba apresentando novos laudos médicos, o ministro Alexandre de Moraes pede de mais outros comprovantes, digamos assim, daquelas doenças, até que, enfim, fica ali comprovado de fato, ele consegue a prisão domiciliar. Mas, então, usando esse caso de exemplo, mas a gente está falando do ex-presidente Fernando Collor, que, inclusive, já estava numa idade, né, já está numa idade avançada, algo que pesa muito para essas definições em relação ao cumprimento da pena. Carla Zambelli não está com essa idade avançada, mas alega ter essa doença que exige cuidado especial. Vai ser suficiente? O laudo vai ser suficiente? Vamos ver agora como que isso vai ser avaliado e como que isso vai ser apresentado pela defesa, né, gente? Você falava aí da doença da Carla Zambelli, né? Fui fazer algumas buscas aqui, Larissa. Síndrome da taquicardia postural ortostática, que é uma condição associada aí à arritmia benigna, né? E também com diverticulite aguda. Isso é o que aponta aí, laudo e a oposição tem apresentado, falado dessa questão, né? Mas aí, como você bem disse, isso tudo agora tem que ser muito bem amarrado e tem que ser tudo comprovado, né? Para que ela possa conseguir esses benefícios, não é? Exatamente. Esse nome longo aí, né? Agora cabe à defesa, cabe à própria deputada comprovar tudo isso e mostrar que realmente na prisão, na cadeia, não conseguiria ter o atendimento de saúde necessário. Eu acho que, pegando ali, né, muito do que ela disse na coletiva de ontem, são argumentos utilizados por ela e que ela já vinha, de fato, comentando, né? Ela sofreu, aliás, ela teve que passar por algumas internações nos últimos tempos e que isso, segundo ela, segundo a defesa, justificaria esse pedido de prisão. Bom, agora é a gente esperar para ver se todo o laudo médico que foi apresentado, os atestados, se isso vai ser, de fato, suficiente para que ela consiga esse benefício, né? A próxima semana no STF promete ser bem cheia, com audiências de testemunhas ligadas à trama golpista. Também de Brasília, quem traz os detalhes é o repórter Édio Ferreira Júnior. Oi, Édio, boa noite para você. Qual que é a programação para a semana que vem, hein? Tem muita coisa aí pela frente, né? Boa noite, André. Boa noite, Círia, Larissa e a quem nos acompanha. É uma semana que vai ser bastante agitada aqui, viu, André? Porque começa na segunda-feira com os primeiros depoimentos das oitivas das testemunhas de acusação arroladas pela Procuradoria-Geral da República do chamado Núcleo Crucial, Núcleo 1,
de acusados aí, de denunciados pela PGR dessa trama golpista, de trama de golpe de Estado aqui no final de 2022. Nós teremos como os principais depoentes o ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, o Freire Gomes, que é ex-comandante do Exército, e teríamos também o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que estava previsto para ser ouvido, foi convocado pela PGR, mas hoje à tarde, numa decisão do Procurador-Geral da República, ele foi retirado. Ibanez, inclusive, chegou a dar uma declaração de que estava preparado para poder ser ouvido. Não recebeu nenhuma justificativa da PGR. A gente também procurou, nossa reportagem do Tempo aqui em Brasília, procurou a PGR para ter um esclarecimento. Eles confirmaram a retirada do nome de Ibanez, mas não informaram o motivo. Então a gente começa na segunda-feira com os depoimentos. Tem outras pessoas também que serão ouvidas, demandadas pela Procuradoria-Geral da República. E a semana começa e transcorre com todos os dias com depoimentos. Depois a gente tem uma parte durante essas oitivas, assim, de depoentes também, de testemunhas de defesa. Então, tem dos acusados desse núcleo, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Walter Braga Neto, que é o ex-comandante da Casa Civil, e o Mauro Cid, que também é uma dessas que estão ali nesse primeiro núcleo. Então essas testemunhas vão ter aí, a gente tem, além das testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, que tem outros nomes do alto escalão político aí, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto, o ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ex-vice-presidente da República e hoje senador Hamilton Mourão. Nesses depoimentos, eles ocorrem tanto na semana que vem até o final, inicinho do final do mês e o inicinho do mês de julho. A gente tem na terça-feira os depoimentos, o julgamento, né, na verdade, do chamado Núcleo 3, das denúncias da Procuradoria-Geral da República também desse grupo, desse núcleo de acusados aí de terem participado dessa trama golpista no final de 2022. Esse núcleo, o núcleo 3, que vai ser julgado agora, são 12 pessoas, 11 são militares e um é um policial federal. Eles são acusados de terem tentado provocar as Forças Armadas a aderir a esse plano de golpe. Então a gente tem são 12 pessoas, então elas vão ser, a PGR apresenta essa denúncia, ela vai ser analisada aqui pela primeira turma, paralelo tem esses depoimentos também que vão transcorrer durante as 2 semanas. Então a gente tem uma movimentação grande aqui de depoimentos para serem feitos, as defesas aí desse núcleo 3 que vai ser ouvido pela primeira turma, que é diferente, né? As oitivas que vão ser das testemunhas, as testemunhas que vão ser ouvidas pelo relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. O ministro, necessariamente, não participa dessas audiências. Ele pode até acompanhar, mas quem as preside, quem as comanda, é um juiz auxiliar do seu gabinete. Então, a gente tem na semana que vem uma movimentação grande, na próxima semana também, ao decorrer da próxima semana, da semana seguinte, também vão ter os depoimentos. Então, isso tudo pode ser acompanhado aqui. Então, para quem estiver nos acompanhando, a gente vai estar aqui acompanhando pelo OTN, pela Primeira Chamada e pelas nossas reportagens aí no tempo.com.br. André? Isso aí, muito obrigado por participar com a gente aqui.